No episódio de hoje, vamos explorar algumas das piores experiências de safari já registradas. Vamos começar com a tragédia da família Baker no Parque Nacional Kruger. No vasto e majestoso Parque Nacional Kruger, localizado na África do Sul e considerado um dos maiores e mais impressionantes santuários de vida selvagem do planeta, uma família vivenciou um dos momentos mais trágicos já registrados na história dos safaris. Com quase 2 milhões de hectares de natureza intocada, o Kruger é um lugar onde a natureza segue suas próprias regras. Leões poderosos patrulham o território com suas melenas esvoaçantes. Elefantes ancestrais percorrem caminhos usados há séculos por suas manadas. E leopardos furtivos se escondem entre os galhos das imponentes árvores africanas, como maruleiras e acácias. Para a família Baker, composta por Robert Baker, um engenheiro de software de 42 anos, sua esposa Jennifer Baker, uma dedicada professora do ensino fundamental de 39 anos, e o filho do casal, Tyler, de apenas 10 anos, essa viagem representava a realização de um sonho alimentado ao longo de anos. Vindos da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, eles haviam economizado durante 3 anos para tornar essa experiência possível. Abriram mão de férias menores, jantares fora e pequenos luxos do dia a dia, tudo em nome do grande desejo de vivenciar um safari inesquecível em um dos cenários mais emblemáticos do continente africano. No dia 17 de julho de 2023, a família acordou antes mesmo dos primeiros raios de sol surgirem no horizonte. O ar da manhã, ainda frio e úmido, trazia consigo o aroma forte e marcante do mato africano, uma mistura de terra, vegetação e vida selvagem. Em meio à expectativa, eles subiram no veículo de safari aberto, idealizado para oferecer uma visão privilegiada da fauna. O grupo foi recebido com simpatia e profissionalismo por Sipho Nakose, um guia experiente, com 15 anos dedicados a conduzir visitantes pelas trilhas do Kruger. Seu conhecimento profundo sobre o comportamento dos animais e sua habilidade em ler os sinais da savana faziam dele um dos mais respeitados profissionais do parque. Antes de partir, Sipho realizou um minucioso e cuidadoso briefing de segurança. Ele reforçou a necessidade de todos permanecerem sentados durante todo o trajeto, de manter braços e pernas sempre dentro do veículo e principalmente de nunca tentar tocar, alimentar ou provocar os animais. Lembrou que os veículos de safari são percebidos pelos predadores como um todo inofensivo, mas que qualquer quebra dessa ilusão poderia transformar uma cena de contemplação em um cenário de perigo extremo. À medida que o sol surgia no céu, tingindo a savana com tons dourados e alaranjados, a paisagem se revelava em todo o seu esplendor. O veículo avançava lentamente, permitindo à família contemplar manadas de impalas se alimentando sob a luz suave da manhã, elefantes cruzando as trilhas com passos calmos e pesados, e até um grupo de leões repousando entre as sombras, seus corpos relaxados e suas expressões serenas. Tyler, maravilhado, não escondia a alegria ao ver de perto os animais que conhecia apenas por livros e filmes. Jennifer, apaixonada por fotografia, manuseava com entusiasmo sua nova Canon EOS R5, adquirida especialmente para a ocasião. Com habilidade, ela capturava imagens de girafas se alimentando das folhas mais altas das acácias, zebras cujos corpos listrados criavam padrões hipnotizantes, e os leões, com seus olhos dourados entreabertos em meio ao calor suave da manhã. Durante as primeiras horas do passeio, o safari superou todas as expectativas da família Baker. Cada encontro com os animais era recebido com encantamento e gratidão, mas à medida que a manhã avançava, o veículo seguiu para uma região mais remota do parque, onde a vegetação se tornava mais densa e a fauna mais difícil de avistar. Foi quando Sipho recebeu um chamado via rádio. Um colega havia avistado um leopardo nas proximidades do rio Sabi, a cerca de 16 quilômetros de onde estavam. A notícia provocou uma onda de excitação. Leopardo, um dos mais elusivos integrantes do chamado Big Five, era uma visão rara e preciosa, até mesmo para os mais experientes visitantes. Sipho conduziu o veículo com habilidade e cuidado pelas estradas de terra, até que finalmente chegaram ao local. Ali, 2 outros jipes já observavam o animal a uma distância segura e respeitosa. Diante deles, sobre um galho baixo de maruleira, repousava um imponente leopardo macho. O felino, com seus aproximadamente 70 quilogramas de músculos e elegância, representava a fusão perfeita de força e graça.
Sua pelagem malhada refletia a luz do sol filtrada pelas folhas, e os olhos âmbar se fechavam lentamente em piscadas que transmitiam uma calma enganosa. Jennifer registrava a cena com sua câmera, maravilhada com a oportunidade única. Pelas lentes, via detalhes impressionantes. Os pontos individuais no pelo, os bigodes que tremulavam ao sabor da brisa e os músculos ondulando sob a pele a cada movimento quase imperceptível do animal. No entanto, os galhos e a posição do veículo dificultavam o enquadramento perfeito que ela tanto buscava. Quando um dos outros veículos deixou o local, Sipo aproveitou a chance de melhorar o ângulo e reposicionou o jipe com extrema cautela, parando a pouco mais de 4 metros da árvore e desligando o motor para não incomodar o predador. O leopardo permaneceu em seu posto, com o rabo balançando devagar, num ritmo que para os olhos não treinados poderia parecer um gesto lúdico, mas que era, na verdade, um sinal de alerta sutil. Frustrada com os pequenos obstáculos que comprometiam a perfeição das imagens, Jennifer acabou cedendo ao impulso. Em um ato rápido e silencioso, ela afastou discretamente a tela de proteção que revestia a abertura da janela e posicionou a lente da câmera por entre a brecha, na tentativa de obter o clique ideal. O gesto levou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para alterar completamente a percepção do animal. O leopardo, que até então via o veículo como um único objeto inofensivo, agora distinguia uma vulnerabilidade. Uma parte exposta, humana, ao seu alcance. Com a velocidade explosiva característica de sua espécie, o felino lançou-se do galho, cruzando os 4 metros em segundos, e cravou as garras no ombro de Jennifer. Os dentes afiados penetraram em seu pescoço, provocando ferimentos fatais. Apesar da reação rápida de Sipo, que deu partida no motor e acionou a buzina para tentar afastar o animal, a tragédia se consumou. Jennifer foi levada ao centro médico mais próximo, mas não resistiu. O episódio se tornou um marco doloroso no parque, um lembrete da importância de nunca subestimar os perigos da natureza e de sempre respeitar as regras que existem para proteger a vida de todos. Queen's Wales e o sacrifício no Parque Nacional de Hwanghae. Era 24 de agosto de 2014, quando o Parque Nacional de Hwanghae, no Zimbábue, testemunhou um dos encontros com leões mais heróicos e trágicos da história africana. Para Queen's Wales, um experiente guia de 40 anos, o que deveria ser um safari a pé comum, se transformou em um ato de sacrifício extremo. Em 2014, o Parque Nacional de Hwanghae já era considerado o principal destino de turismo de vida selvagem do Zimbábue, com uma área de aproximadamente 14.650 km². O parque abrigava mais de 500 espécies de animais, incluindo a maior população de cães selvagens da África e 4 dos 5 grandes: elefantes, leões, leopardos e búfalos. Recentemente, Hwanghae havia ganhado atenção mundial por razões trágicas. A morte de Cecil, um leão de 13 anos muito querido, abatido por um dentista dos Estados Unidos chamado Walter Palmer, gerou comoção internacional e colocou em xeque os esforços de conservação da região. Queen's Wales era um tipo raro de profissional da vida selvagem. Após ter trabalhado como piloto comercial no norte do Zimbábue, ele trocou o avião pela savana, encontrando sua verdadeira vocação no coração selvagem de Hwanghae. Sua transição para guia profissional foi muito mais que uma mudança de carreira, foi uma jornada espiritual. Durante 12 anos, desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de interpretar o comportamento animal, rastrear animais selvagens e proteger seus clientes em um dos ambientes mais imprevisíveis do continente. O Camp Hwanghae, onde Queen trabalhava, havia se consolidado como referência em safaris a pé, bem diferente da segurança relativa dos passeios em veículos. As caminhadas ofereciam uma conexão íntima com a vida selvagem africana, mas também exigiam experiência total dos guias, devido aos riscos elevados. Aquela manhã fatídica começou como tantas outras. Queen chegou à base dos guias às 5 horas da manhã, avaliando as condições climáticas e os registros recentes de movimentação de animais. O grupo de 6 turistas, 2 casais dos Estados Unidos e 2 fotógrafos alemães, reuniu-se para a instrução de segurança às 5h30. Em safaris a pé, as regras são rígidas. Formação em fila indiana, silêncio absoluto quando necessário e obediência imediata às instruções do guia. Às 6h15, com os primeiros raios dourados do amanhecer colorindo a savana, Queen liderou o grupo rumo ao interior do parque.
O ar da manhã trazia o frescor típico do final do inverno, em torno de 12 graus Celsius, ideal para a atividade dos animais e para rastreamento a pé. Seu rifle, um calibre .458 Winchester Magnum, estava preparado, mas repousava em seu ombro. Um último recurso que ele esperava nunca precisar usar. A alcateia de leões que eles estavam prestes a encontrar era bem conhecida por Quinn. Liderada por Inoxa, um imponente macho de 8 anos, o grupo incluía 2 fêmeas adultas e 2 filhotes de aproximadamente 4 meses. Ao aparecerem no binóculo de Quinn naquela manhã, os leões representavam tudo o que há de letal nos predadores africanos. Leões machos podem pesar até 225 quilos, com músculos compondo 60% de sua massa corporal, mais do que qualquer outro felino. Sua mordida ultrapassa 1000 libras por polegada quadrada, forte o suficiente para esmagar o crânio de um búfalo. E, acima de tudo, são extremamente territoriais, vendo qualquer intrusão como uma ameaça potencial. Às 6h45, Quinn encontrou os primeiros rastros. Pegadas frescas na areia contavam uma história clara. O grupo havia passado por ali menos de 1 hora antes. Seus olhos experientes identificaram detalhes sutis. A profundidade das marcas indicava que os leões caminhavam lentamente, provavelmente após uma caçada bem-sucedida. As pegadas levavam até um local elevado, favorito do grupo para descansar nas primeiras horas do dia. O grupo seguiu com precisão e silêncio. Quinn posicionou os clientes de forma estratégica. O sol da manhã atrás deles e o vento soprando em suas faces, impedindo que seu cheiro alcançasse os leões. Às 7h10, eles avistaram os leões pela primeira vez, a cerca de 100 metros de distância, em uma clareira da savana. A cena era digna de fotografia. Inoxa estava deitado sobre um cupinzeiro, sua juba escura iluminada pelo sol nascente, enquanto as fêmeas e os filhotes repousavam na relva dourada. O que veio a seguir colocaria à prova tudo o que Quinn sabia sobre o comportamento dos leões. A reação inicial de Inoxa pareceu comum, uma exibição territorial que Quinn já testemunhara dezenas de vezes. O leão levantou-se devagar, seus músculos ondulando sob o pelo dourado. Mas algo em sua linguagem corporal ativou o instinto de Quinn. As orelhas do leão estavam não apenas voltadas para frente, estavam completamente coladas para trás, em postura agressiva. Sua cauda, normalmente relaxada nesses momentos, estava rígida, cheia de tensão. Às 7h15, Inoxa iniciou sua aproximação. Quinn imediatamente aplicou os protocolos de segurança. Colocou-se entre o leão e os turistas, mantendo a calma ao instruí-los para ficarem perfeitamente imóveis. Quando o leão ultrapassou a zona de segurança de 50 metros, Quinn acionou um Bear Banger, um tipo de explosivo sonoro usado para afugentar predadores. Por um instante funcionou. Inoxa recuou, parecendo perder o interesse. Mas então, sem aviso, o leão girou e atacou. O ataque mostrou toda a eficiência assustadora de um predador africano. Inoxa cobriu 50 metros em menos de 3 segundos. Com mais de 220 quilos, seu corpo explodiu em velocidade. Quinn não teve tempo de erguer o rifle. Em vez disso, permaneceu no lugar, tornando-se um escudo humano entre o leão e seu grupo. Seu último ato foi puro sacrifício. O impacto foi devastador. A primeira investida de Inoxa derrubou Quinn com a força de um carro em alta velocidade. As patas gigantescas do leão, com garras retráteis projetadas para abater búfalos, acertaram em cheio seu peito e ombros. Em segundos, as mandíbulas do predador se fecharam no pescoço de Quinn, uma técnica de morte aperfeiçoada por milhões de anos de evolução. Os gritos do grupo ecoaram pela savana enquanto o sangue manchava a relva dourada. Guardas do parque, que monitoravam o safari à distância, imediatamente acionaram os socorristas. Mas nas vastas áreas de Hwang, a ajuda leva preciosos minutos. Quando a equipe de resgate chegou, às 7h45, Quinn já havia falecido. Inoxa havia recuado para junto de seu grupo, deixando para trás o mais experiente guia do Zimbábue, caído a poucos metros dos animais que ele havia dedicado a vida para proteger. O ataque durou exatos 47 segundos. Após o golpe inicial e a mordida fatal no pescoço, Inoxa manteve o aperto por cerca de 30 segundos, suas mandíbulas esmagando com mais de 1000 psi de força. Os 6 turistas, seguindo as instruções anteriores de Quinn, recuaram cerca de 20 metros, mantendo a formação apesar do terror. Os fotógrafos alemães continuaram filmando, imagens que mais tarde seriam cruciais para a investigação. Às 7h23, Inoxa soltou Quinn, respondendo:
aos sons vindos dos filhotes. Ficou por um momento parado sobre o corpo inerte, um comportamento identificado depois por especialistas como exibição de domínio territorial, antes de retornar à sua família, a aproximadamente 80 metros de distância. A resposta de emergência foi rápida, mas enfrentou terreno difícil. O chefe dos guardas, Thomas Moyo, recebeu o chamado às 7h24. Em 2 minutos, 3 veículos de resgate partiram. Uma equipe médica do acampamento principal cruzando 18 quilômetros de trilhas acidentadas, outra unidade de vida selvagem saindo de uma estação ao norte e uma equipe aérea de helicóptero de Victoria Falls, a 90 quilômetros de distância. Os turistas foram evacuados pelo primeiro veículo às 7h38. A médica-chefe do parque, doutora Sarah Matthews, chegou a Queen às 7h45, apenas para confirmar o que já era evidente. A morte havia sido praticamente instantânea, causada pela combinação de perda de sangue da artéria carótida e trauma espinhal catastrófico. A investigação revelou que Inoxa era um macho conhecido, monitorado por um colar GPS, assim como o leão Cecil. Nunca havia demonstrado agressividade anterior com humanos. Câmeras mostraram que o grupo de leões já estava naquela região havia dias, perto das rotas populares de safaris a pé. A morte de Queen gerou amplo debate sobre os protocolos de segurança em safaris a pé nos parques nacionais do Zimbábue. Embora essas caminhadas fossem uma tradição no turismo africano, o incidente expôs os riscos envolvidos. O Camp Hwange suspendeu temporariamente os safaris a pé enquanto revisava todas as suas medidas de segurança. As autoridades decidiram não interferir com o grupo de leões. Ao contrário de ataques envolvendo comunidades humanas, este havia ocorrido no território natural do leão, durante uma atividade regulamentada. Optaram por respeitar a natureza imprevisível dos animais selvagens. Hoje, o legado de Queen's Wales permanece vivo. Novos protocolos de segurança e treinamentos de guias foram implementados. Os safaris a pé continuam, mas com normas mais rigorosas sobre territórios e presença de filhotes. Inoxa e seu grupo ainda percorrem a imensidão de Hwange, lembrando a todos do poder bruto da natureza. A última publicação de Queen no Facebook foi, ironicamente, uma foto de Cecil, o leão. 2 criaturas com histórias distintas que mudaram para sempre a conservação no Zimbábue. Sua morte é testemunho da coragem dos guias africanos e um lembrete de que os grandes predadores do continente merecem respeito, até o último instante. O ataque mortal no coração do Congo. No vasto e misterioso coração da Bacia do Congo, uma das maiores e mais antigas áreas de floresta tropical do planeta, um cenário de beleza imponente e ao mesmo tempo implacável, foi palco de uma tragédia que deixou marcas profundas. Essa imensa região, que se estende por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados entre 6 nações africanas, é um reino onde a luz do sol mal consegue penetrar pelas densas camadas de folhagem, criando um ambiente quase místico. O ar permanece úmido e pesado, carregado com o aroma de terra, folhas em decomposição e flores silvestres. Sons de vida, o chamado distante de macacos, o chilrear de aves raras, o zumbido constante de insetos, formam uma sinfonia natural que acompanha todo e qualquer visitante. Foi nesse território intocado, onde a natureza reina absoluta, que Daniel Mercer, um guia britânico de 38 anos, passou a maior parte da sua vida adulta. Daniel havia se mudado para a África Central ainda jovem, movido por uma paixão quase visceral pela vida selvagem e pelos desafios que apenas as selvas mais inóspitas poderiam oferecer. Ao longo de 15 anos, ele construiu uma reputação sólida como um dos guias mais respeitados e conhecedores das complexas dinâmicas da floresta tropical. Sua empresa, batizada de Congo Wilderness Expeditions, era especializada em levar pequenos grupos de turistas aventureiros para áreas tão remotas que poucos forasteiros ousavam pisar. Diferente dos safaris pelas savanas abertas da África Oriental, essas expedições exigiam habilidades genuínas de sobrevivência. Saber encontrar fontes de água potável, ler as pegadas quase invisíveis de animais na lama espessa, identificar os sons da floresta e antecipar os movimentos de espécies como os elefantes da floresta e os gorilas de planície. No dia 17 de maio de 2019, Daniel liderava uma expedição planejada com meticulosidade para coincidir com o início da estação das chuvas, quando a floresta se enche de vida. O grupo era formado por 4 turistas, 2 fotógrafos alemães apaixonados por aves,
um antropólogo britânico em busca de registros culturais e um blogueiro dos Estados Unidos que documentava aventuras extremas. Durante os primeiros 3 dias da jornada, tudo transcorria como esperado. Eles acamparam sob imensas árvores copapó, caminharam por trilhas ocultas, observaram gorilas à distância e registraram aves raríssimas em pleno voo. A expertise de Daniel era evidente em cada decisão tomada, do modo como escolhia os locais de acampamento até a forma como lia os sinais quase imperceptíveis da mata ao redor. No 4º dia da expedição, o grupo deparou-se com o desafio de cruzar o rio Lulonga, um afluente volumoso do poderoso rio Congo. O curso d'água estava cheio devido às chuvas recentes, tornando a travessia arriscada. Daniel passou boa parte da manhã estudando as margens até encontrar o que parecia o ponto mais seguro, um tronco colossal de uma árvore caída que formava uma ponte natural. O que ninguém ali podia imaginar é que aquele mesmo tronco se transformara no esconderijo perfeito para um dos mais temíveis predadores da África. Sob as águas turvas, um crocodilo do Nilo, com quase 4,5 metros de comprimento e pesando cerca de 320 quilogramas, aguardava pacientemente. Aquele réptil, estimado em mais de 70 anos de idade, era um verdadeiro sobrevivente, portador de cicatrizes que contavam histórias de batalhas e emboscadas ao longo das décadas. Seu corpo pré-histórico permanecia imóvel, perfeitamente camuflado no fundo lodoso do rio, enquanto seu cérebro primitivo calculava o momento exato de atacar. A cena era de uma tranquilidade enganosa. O sol da tarde atravessava as frestas do dossel criando desenhos de luz sobre a superfície da água, enquanto o som de cigarras e pássaros completava a atmosfera. Daniel, sempre atento, examinava o entorno. Observou se havia movimentos estranhos na água, mudanças no comportamento das aves e rastros na lama que pudessem denunciar a presença de predadores. Convencido de que o local era seguro, ele se aproximou e entrou na parte rasa para testar a firmeza do tronco. A água, tingida de marrom pelos taninos das folhas, escondia completamente o monstro que espreitava. De repente, a aparente calma se rompeu em uma explosão de violência. Com um movimento tão rápido quanto fulminante, o crocodilo lançou-se de seu esconderijo, propelido pela força do rabo musculoso. As mandíbulas, capazes de exercer uma pressão superior a 3.500 kg por metro quadrado, fecharam-se sobre a perna direita de Daniel antes que ele sequer percebesse o perigo. O impacto foi tão brutal que o osso partiu instantaneamente. O predador arrastou sua vítima para as profundezas enquanto a água se tingia de vermelho. Em questão de segundos, o crocodilo aplicou o temido giro da morte, um movimento rotatório que dilacera músculos, articulações e órgãos internos, impossibilitando qualquer reação. Daniel, mesmo em agonia, tentou lutar, tateando na água turva em busca dos olhos ou das narinas do réptil, os únicos pontos vulneráveis em seu corpo blindado. Mas o desfecho era inevitável. Os turistas, paralisados pelo horror, só conseguiram reagir quando seu guia já havia desaparecido sob as águas. Atiraram paus, pedras e até mochilas, numa tentativa desesperada e inútil de afastar o animal. O crocodilo, dono da situação, sumiu nas águas profundas, levando sua presa. A superfície voltou a se acalmar, como se nada tivesse ocorrido, exceto pela mancha escarlate que se alastrava e a mochila de Daniel, boiando à deriva. Durante 2 dias que pareceram uma eternidade, os sobreviventes permaneceram no acampamento improvisado às margens do rio, seguindo os protocolos que Daniel os ensinara, até serem finalmente resgatados por uma equipe enviada após o sinal de emergência do satélite ser ativado. Nas buscas, apenas uma bota de Daniel foi encontrada, a cerca de 1,5 km rio abaixo, marcada pelos dentes curvos do crocodilo. O corpo dele jamais foi recuperado, provavelmente armazenado em um esconderijo submerso. Uma prática comum entre crocodilos grandes, que deixam suas presas apodrecerem antes de consumi-las. A tragédia levou a empresa a rever seus procedimentos de segurança, implementando o uso obrigatório de bastões para testar a profundidade e o entorno de travessias aquáticas, além de reforçar a distância mínima de qualquer corpo d'água. Hoje, o local do ataque é conhecido como Mamba Ya Daniel, o crocodilo de Daniel, e os guias evitam a área ou a atravessam com extrema cautela, cientes do predador que, segundo acreditam, ainda patrulha silenciosamente aquelas águas. Evans Namazango e o ataque no rio Zambezi.
Enquanto Queen Swales encarou a morte frente a frente com um leão nas águas do rio Zambezi, Evans Namasango jamais teve chance. Um erro mínimo ao se aproximar demais de um hipopótamo escondido transformou um passeio de canoa em uma armadilha mortal em questão de segundos. Era 9 de março de 1996, quando o majestoso rio Zambezi, serpenteando ao longo das Cataratas Vitória, no Zimbábue, se tornou palco de um dos ataques de hipopótamo mais horrendos já documentados. O rio, com cerca de 2.500 quilômetros de extensão, é um destino tradicional para turismo de aventura na África Austral. Naquela época, dezenas de empresas ofereciam safaris em canoas por suas águas, mesmo com a presença de mais de 2.000 hipopótamos, o animal grande mais letal do continente africano. Entre os guias de rios da região, há dois tipos: os que já tiveram encontros próximos com hipopótamos e os que ainda terão. A empresa Heritage Safari Adventures operava no Zambezi desde 1985, com uma reputação impecável graças, em grande parte, a guias experientes como Paul Temper. Aos 27 anos, Paul já havia conduzido mais de 2.000 expedições no rio, sendo respeitado por seu conhecimento em comportamento de hipopótamos e dinâmica fluvial. Evans Namasango simbolizava o futuro do turismo no Zimbábue. Aos 25 anos, cresceu em uma vila próxima às Cataratas Vitória, onde o rugido constante das águas fazia parte de seu cotidiano. Mesmo com recursos limitados, trabalhou arduamente para obter a certificação de guia, dedicando cada momento livre ao estudo da navegação e do comportamento animal. Sua experiência com Paul era o estágio final antes de se tornar guia oficial. No Zambezi, a diferença entre um dia perfeito e uma tragédia pode ser questão de centímetros. A distância entre o casco de uma canoa e o dorso de um hipopótamo. Naquele dia, as condições pareciam ideais. O nível da água era perfeito, o clima estava claro e os ventos, suaves. O grupo era composto por 3 canoas. Paul liderava o barco da frente com 2 turistas dos Estados Unidos. Evans conduzia a embarcação do meio com um casal alemão, e Mike Smith, outro guia experiente, fechava a formação com entusiastas da fotografia. Os hipopótamos são os animais grandes mais perigosos da África, responsáveis por centenas de mortes humanas por ano. Apesar de pesarem até 1.300 quilos, são capazes de correr mais rápido que um ser humano em terra firme. Suas mandíbulas se abrem em até 150 graus e exercem uma mordida de mais de 900 quilos por polegada quadrada, forte o suficiente para esmagar uma canoa. Acima de tudo, são extremamente territoriais, especialmente durante a época de acasalamento. Exatamente o período em que se deu esse ataque. Às 2:30 da tarde, o grupo já havia superado trechos difíceis do rio. O sol da tarde iluminava a água de forma deslumbrante, e os turistas já haviam fotografado elefantes bebendo na margem e inúmeras aves aquáticas. O clima era tranquilo quando se aproximaram de um trecho aparentemente calmo, cerca de 5 quilômetros acima das Cataratas Vitória. Às 2:45, Paul notou pequenas ondulações na água à frente. Sinal clássico de hipopótamos submersos. Seguindo o protocolo padrão, sinalizou para que o grupo se afastasse em direção à margem leste. Evans, demonstrando conhecimento impecável, começou a ajustar a rota conforme indicado. O ataque veio sem aviso. Um imenso hipopótamo macho, estimado em mais de 1.800 quilos, emergiu violentamente sob a canoa de Evans, como uma onda de capsotamento. O impacto lançou Evans e os turistas alemães para o ar. Os turistas caíram a alguns metros de distância, gritando de pânico enquanto nadavam desesperadamente em direção aos juncos na margem do rio. Mas Evans caiu no pior lugar possível, a poucos metros das mandíbulas abertas do hipopótamo. Então, tão repentinamente quanto surgiu, o animal desapareceu sob a superfície, o rio engolindo sua forma colossal em uma nuvem de espuma. Paul agiu na hora. Levou seus turistas até a margem e virou sua canoa em direção a Evans, que reapareceu 15 metros rio abaixo, tossindo e desorientado. As correntes o arrastavam para longe, os braços agitados em desespero. Paul remou com força, estendendo o braço para resgatá-lo. Estava a centímetros de alcançá-lo quando o rio explodiu de novo. O hipopótamo emergiu sob Evans, arremessando-o para cima antes de cravar as mandíbulas com força brutal. Um estalo sinistro ecoou pelo rio. Os dentes do animal rasgaram carne e músculo com facilidade, tingindo a água de vermelho em segundos.
Paul estava a poucos metros. Seu remo quase tocava a mão de Evans quando o hipopótamo atacou de novo, desta vez investindo contra a canoa com violência. Paul foi lançado ao rio. Antes que pudesse reagir, o hipopótamo já o alcançava. Suas presas gigantes perfuraram as costas e o peito do guia, puxando-o para baixo numa demonstração aterradora de força. A água fervilhava enquanto o animal executava seu comportamento típico de afogamento, submergia com a vítima e voltava à superfície com ela ainda presa nos dentes. Mike Smith, observando tudo do barco de trás, já acionava os socorristas por rádio. Seu raciocínio rápido levou os turistas alemães em segurança à margem, mas Evans já estava desaparecido, engolido pelo Zambezi. Durante um dos mergulhos do animal, Paul conseguiu agarrar-se à cabeça do hipopótamo, tentando desesperadamente alcançar seus olhos para feri-lo e distraí-lo. A resposta foi uma sacudida violenta. Finalmente, o animal o cuspiu. Paul foi lançado pela correnteza, seu braço esquerdo quase arrancado, pendendo por tendões e pele. As equipes de emergência chegaram em 30 minutos, enfrentando o terreno acidentado do desfiladeiro do Zambezi. Paul foi levado ao hospital de Victoria Falls em estado crítico. Seu braço esquerdo estava irreparável, com mais de 40 perfurações, algumas tão grandes que cabia um punho inteiro. Os médicos descreveram sua sobrevivência como um milagre. A maioria das vítimas de hipopótamo morre em minutos. As buscas por Evans duraram 2 dias e envolveram equipes de resgate e pescadores locais que conheciam os perigos da correnteza. Seu corpo foi encontrado a cerca de 12 quilômetros rio abaixo, preso em detritos perto da entrada do desfiladeiro de Boca. A autópsia revelou que ele havia se afogado após ser nocauteado pelo impacto inicial. O trauma craniano foi severo antes mesmo de atingir a água. A investigação revelou um padrão preocupante. Pescadores locais já haviam relatado comportamentos cada vez mais agressivos do hipopótamo nas semanas anteriores ao ataque. O animal havia investido contra barcos de pesca diversas vezes, um sinal de expansão territorial. No entanto, não existia um sistema formal para compartilhar esse tipo de informação entre operadores turísticos. A tragédia motivou mudanças profundas nas operações de safari no Zambezi. A Heritage Safari Adventures, em parceria com autoridades de vida selvagem, criou o primeiro programa abrangente de monitoramento de hipopótamos. O uso de GPS para rastrear machos agressivos tornou-se obrigatório. O treinamento de guias passou a incluir leitura detalhada de comportamento de hipopótamos e a distância mínima de aproximação foi dobrada, de 50 para 100 metros. A morte de Evans abalou a comunidade de guias. Centenas compareceram ao seu funeral, onde sua mãe compartilhou que ele sonhava em fundar uma escola de treinamento para jovens sem recursos interessados em trabalhar com turismo fluvial. Suas palavras emocionaram a todos. Meses depois, Paul Temper, agora com apenas um braço funcional, voltou ao Zimbábue com um novo propósito: fundar a Fundação Evans Namasango, voltada à educação e formação de guias vindos de comunidades carentes. Seu livro, What's Left of Me? O que me restou, virou leitura obrigatória para guias de rio em todo o mundo. Hoje, o Zambezi continua atraindo milhares de turistas por ano. Suas águas poderosas ainda oferecem aventuras incríveis, mas nenhuma canoa é lançada sem que os guias contem a história de Evans. Sua morte proporcionou a década mais segura da história do turismo fluvial no Zambezi. O hipopótamo responsável nunca mais foi visto. Provavelmente seguiu para canais mais profundos e isolados do rio. Mas seu impacto mudou para sempre os protocolos de segurança na África, lembrando a todos que as criaturas mais poderosas da natureza exigem respeito. Até o fim. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!